Dando continuidade a nossos estudos, hoje nós vamos sequenciar o capítulo 1 de 2 Timóteo. Nós estamos agora no versículo 3 até o versículo 5. Vou fazer a leitura do versículo 3, que nos diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Meus amados e queridos, veja a expressão dou graças a Deus. O ato do reconhecimento do senhorio de Deus, do senhorio de Cristo, torna o homem uma pessoa grata. A gratidão do apóstolo Paulo se dá em a sua alma descansar no senhorio de Deus, em saber que por mais que as questões sejam diversas, íngreme, por mais que as dificuldades sejam torrenciais, ele entende que tudo está sob os cuidados de Deus. E esse ato dele ser grato é exatamente a maneira da cosmovisão, de entender de fato que o nosso Deus é o Deus da história. Seja a vida, seja a morte, seja o dia, seja a noite, seja o bom ou seja o ruim. Todas as coisas estão concatenadas dentro de uma vontade permissiva e absoluta do nosso Deus. A gratidão do apóstolo Paulo se dá exatamente em esse senhorio de Deus ser revelado a nós através das Escrituras. E observe que a expressão, quando ele diz a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ou seja, esse mesmo Deus que Paulo é grato, esse mesmo Deus que traz satisfação ao coração do apóstolo Paulo, ele vai se referir agora a esse Deus atuante também do Velho Testamento, quando ele cita alguns expoentes do Velho Testamento, como Abraão, Isaque e Jacó, homens que o Senhor escolheu para usar na história. Esse Deus que também operou com eficácia na vida destes homens, é o mesmo Deus que atua hoje nas nossas vidas através de Cristo Jesus. E a expressão que Paulo usa, ele diz que serve com consciência pura. Amados, uma consciência pura é a parte cognitiva, o entendimento claro, o entendimento adequado das sãs Escrituras, da doutrina, da palavra de Deus. Quando nós temos um conhecimento adequado das Escrituras, quando nós temos um conhecimento escriturístico adequado, isso nos traz paz ao nosso coração. Isso nos traz satisfação em servir o nosso Deus. Nós não murmuramos. Pelo contrário, nós entendemos que todas as coisas convergem para um propósito maior, que é a glorificação do nosso Deus. Então Paulo diz que ele serve Deus com uma consciência pura, não só uma vida vivida e orquestrada pelo Espírito Santo, mas um entendimento claro e adequado. E esse conhecimento claro e adequado, esse ato de ser grato a Deus, torna o apóstolo Paulo um homem de vida piedosa, onde o sentimento de altruísmo é evidenciado por uma vida vivida pela palavra de Deus. Veja o que ele diz ainda na parte B do versículo 3. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Porque sem cessar. Paulo é um homem de intercessão. Paulo é um homem de oração. Ele lembra do jovem pastor Timóteo. Meus amados e queridos, uma das vertentes da vida cristã é nós sermos misericordiosos uns para com os outros. É sermos altruístas com o nosso próximo. Por isso que a palavra de Deus diz que a religião pura e imaculada é quando nós nos importamos com os órfãos e com as viúvas. Ou seja, quando nós nos interessamos pelas pessoas necessitadas.
Nós não somos insensíveis com as pessoas. Nós damos atenção, nós oramos com elas, nós oramos por elas, nós damos sempre uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, nós nos posicionamos como bênção para estas pessoas. Isso é a vida cristã. Pois bem, nós observamos aqui o apóstolo Paulo dizendo que sem cessar ele ora pelo jovem pastor Timóteo, ele lembra do jovem pastor Timóteo e ele passa noite, ele passa dias, ou seja, é uma oração contínua em favor do jovem pastor Timóteo. Os irmãos já sabem, como nós estudamos, 1 Timóteo, ele está passando por intempéries na igreja em Éfeso, por causa dos falsos mestres, suas pregações. O jovem pastor Timóteo era criticado por não ter uma boa envergadura na questão do discurso, da oratória. Ele tinha dificuldade por ser jovem demais. Isso estava de alguma maneira trazendo um desconforto emocional para Timóteo. Então agora Paulo diz: Timóteo, eu tenho intercedido, eu tenho orado por você noite e dia. Meus queridos e amados, é tão salutar quando nós sabemos que existem pessoas que se importam conosco, pessoas que se interessam com as nossas vidas, oram, intercedem a Deus por nós. Meus irmãos, isso é um perfume, isto é algo prazeroso. Sabe, irmãos, é o que promove a edificação na igreja. É termos amor, altruísmo uns para com os outros. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Agora, por que Paulo é um homem de oração? Por que Paulo se interessa dessa maneira por Timóteo? Porque ele tem gratidão e porque ele tem uma consciência pura concernente à palavra de Deus. O reflexo de uma vida orquestrada pela palavra de Deus, irmãos, é o que faz o diferencial no nosso comportamento. Continuando, veja o versículo 4, lembro das tuas lágrimas, ainda dando ênfase à questão da necessidade de Timóteo. As lágrimas aqui, irmãos, é o que representa a luta de Timóteo. Aquele Timóteo, o pastor daquela igreja, passando por dificuldade, passando por confrontos, passando por perseguições, e Paulo diz: lembro das tuas lágrimas, e é por isto que eu oro. Eu lembro que você, como servo de Deus, Timóteo, que tem uma fé firmada em Cristo, está passando por luta, então eu estou orando por você. Meu amado, se você não tem hábito de orar pelas pessoas, faça isto. Se você não tem hábito de lembrar das pessoas nas suas orações, é importante que você venha aglutinar nas suas orações. Conheça as necessidades das pessoas para você ser um intercessor por ela. Ore, isso é bom para ela que recebe a oração e para você que está orando. Então Paulo diz: lembro-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. O jovem pastor Timóteo, lendo esta carta, com certeza os seus olhos brilhavam em saber que Paulo está esperando vê-lo, que Paulo está orando por ele, que Paulo se importa com ele. Meus irmãos, há um remédio mais eficiente do que o carinho, a atenção? Provavelmente que não. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E quando nós somos abraçados, quando nós somos entendidos, quando nós somos amados, quando nós somos compreendidos pelas pessoas, isto nos fortalece. E Paulo diz: olha, Timóteo, eu tenho orado por você, eu sei das tuas lágrimas, eu quero muito te ver, eu quero me alegrar com você. Ou seja, eu quero ter o prazer antes de morrer, porque nós sabemos que Paulo nesta carta está se despedindo, sua vida está sendo entregue já como libação aqui, ou seja, já está indo para a morte, Paulo, e ele quer usufruir da presença do jovem pastor Timóteo. Irmãos, por isso que é bom congregar, por isso que é bom ir para a igreja, usufruir da comunhão com os irmãos, cumprimentar, conversar com eles, orarmos juntos. A Bíblia diz que quão bom e quão agradável é vivermos unidos, irmãos. E nesta comunhão o Senhor opera a bênção e a vida para sempre. Para nós concluirmos esta perícope, vamos então para o versículo 5.
pela recordação que guardo da tua fé, fé sem fingimento. Timóteo, eu sei que você é um servo leal. A tua fé sem fingimento é uma fé de fidelidade, pura, genuína. De fato, Timóteo, tu és um ministro de Cristo. Eu não tenho dúvida, e ele continua dizendo isso nessa expressão, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Então ele diz, Timóteo, eu sei que a tua avó e a tua mãe viveu o verdadeiro evangelho e elas passaram isto para você. Eu não tenho dúvida de que você é um verdadeiro servo de Deus. Você tem dado continuidade a essa fidelidade. E é interessante porque assim como Paulo diz aqui no verso 3, que ele serve a Deus, o mesmo Deus dos seus antepassados, como ele vai citar Abraão, Isaque e Jacó, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, você também é um homem de fé íntegra, de fidelidade, a mesma fé da tua avó e da sua mãe. Eu não tenho dúvida de que você também, Timóteo, vive uma vida límpida, uma vida orquestrada pela palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, palavra como esta de sabedoria, palavras que mostram afeto, palavra que mostra compreensão, palavra que mostra amor, palavra que mostra afetividade, palavra como estas faz um diferencial na vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão cabisbaixas, deprimidas, preocupadas, ansiosas e de repente você chega com uma boa palavra de Deus e consola o coração destas pessoas. Precisamos ser pessoas usadas por Deus, assim como Paulo está sendo para com o jovem pastor Timóteo. Queridos, que Deus te abençoe e que você use as suas palavras para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Até a próxima reflexão, querendo nosso Deus.